Meus queridos irmãos, então nós estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum e vamos começar pela segunda leitura, né? São Paulo, é impressionante a história da vida de São Paulo, que antes era Saulo, e Saulo, antes, né, do encontro com Jesus, ele sabe que ele vive os próprios planos, mas depois no caminho para Damasco, que ele encontra uma luz muito mais forte que o sol do meio-dia, ele descobre que ele não está aqui nessa terra para viver os seus planos, mas para viver os planos de Deus. E os planos de Deus não tem comparação nenhuma com os nossos planos. Os planos de Deus dão de 1000 a 0 aos nossos planos. Às vezes a gente faz tanto planejamento, né? Isso e aquilo, e fazendo isso na minha vida eu vou ser extremamente feliz. Não, extremamente felizes seremos quando cumprimos os planos de Deus na nossa vida. Aí está a felicidade, e São Paulo descobriu isso, mas precisou uma queda onde cai também por terra todos os seus planejamentos, todos os seus sonhos, as suas expectativas, e de repente esse homem que cai por terra junto com seus planos, quando se levanta, então é um homem cego, não enxerga nada, mas justamente para que ele pudesse encontrar com o Deus que vive dentro dele, e ali Deus pudesse apresentar para ele os seus planos. E a tal ponto que aquele tempo da cegueira de Saulo foi tão frutífero na vida daquele homem, que ele então se tornou para nós o grande São Paulo. E veja o que ele diz para nós hoje no capítulo 8 da carta aos Romanos, mandando para aquele povo de Roma: irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Ele vai falar do amor de Deus na vida das pessoas, e depois ele vai dizer: e saiba, Deus, pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, o desde sempre é muito mais do que os nossos 30, 40, 70, 80 anos, para que predestinou a serem conformes. O Senhor nos predestinou, Ele nos escolheu para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Veja só que Deus, já antes do nosso nascimento, Deus nos predestinou, Deus nos deu um destino para sermos parecidos com o seu Filho. É isso que Deus sonhou para nós. Deus é como um pai e uma mãe, e quando o pai e a mãe ali estão grávidos, né, e eles pensam: nossa, o que será que vai ser do nosso bebê? Nossa, eu gostaria que depois ele fosse isso, ele fosse aquilo, ele fosse feliz na sua vida, nessa profissão. O pai e a mãe sonham para o seu filho. Assim Deus também, quando diz que predestinou, quer dizer que Deus sonhou algo para nós, e nesse sonho de Deus está justamente a nossa felicidade. Deus sonhou algo para nós. Então quer dizer, Padre, que a minha vida, eu estou aqui simplesmente como uma marionete, e eu tenho que fazer o que Deus quer? Não, pelo contrário. Uma das coisas que Deus deu, que é um dom, mas ao mesmo tempo é um perigo, chama-se livre-arbítrio. A gente segue se a gente quer. A gente segue se a gente quer. Se mesmo lá Saulo tivesse caído no caminho para Damasco e tivesse dito: eu não quero nada contigo, Jesus, Jesus teria respeitado a liberdade dele, como respeita a nossa liberdade. Se Deus deu como presente, os presentes que Deus nos deu, Ele não nos tira. Ele não tiraria de nós a liberdade. Ele deu a liberdade, está dado. E aí então, mas aqui Paulo está dizendo, né, que Deus nos predestinou para sermos como o seu Filho Jesus. E aí nós vamos então na primeira leitura do livro dos Reis, onde nós vamos ver alguém que perguntou para Deus, colocou-se à disposição de Deus: o que é, Senhor, que o Senhor quer fazer de mim? Encontramos aqui Salomão, termina o reinado do rei Davi. Pensa um reinado que deu trabalho. E aqui Salomão, ele se vê tão pequeno, e diz aqui esse nome, o lugar em que ele estava, num santuário, num lugar chamado Gabaon. E Gabaon, não se tem muita explicação sobre o que quer dizer essa palavra, mas pela leitura de hoje nós conseguimos já entender que Gabaon é o lugar onde eu me derramo na presença de Deus, e Deus faz na minha vida aquilo que Ele quer. Foi assim que aconteceu então com Salomão. E Salomão, que agora tinha escolhido como rei, ele vai dizer: Senhor, o Senhor me fizeste reinar no lugar do teu servo Davi, o meu pai.
mas eu não passo de jeito de um adolescente que ainda não saiba governar. Olha que numeroso que é esse povo, Senhor. Como que eu vou liderar? Como que eu vou governar diante desse povo? Eu não passo de adolescente, eu não tenho conhecimento das coisas. O que é que eu vou fazer? E aí então, olha a oração de Salomão, meus irmãos. Quando a gente sabe rezar, a gente pede para Deus aquilo que frutifica na nossa vida, e que esses frutos se derramam também na vida das outras pessoas. E ele pede: dá pois a teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o seu povo e de discernir entre o bem e o mal. Foi só isso que Salomão pediu. Gente, que mais que Salomão podia pedir? Ele era um rei, ele podia pedir: Senhor, eu quero aquele reinado, eu quero que o Senhor me dê exércitos, que o Senhor me dê inteligência para que eu possa articular batalhas e mais batalhas, e que eu possa ganhar todos os reinados até os confins. Mas não, Salomão pediu simplesmente um coração compreensivo e a capacidade de discernir entre o bem e o mal. E Salomão foi tido como o rei mais sábio. Não houve ninguém mais sábio que Salomão. Foi isso que Salomão pediu. E é interessante aqui, é bonito de perceber, claro que a gente nunca surpreende a Deus, mas o autor do livro dos Reis faz questão de dizer que Deus ficou surpreso com aquilo que Salomão pediu. Por quê? Porque o Senhor disse: olha, já que pedistes esses dons, não pedistes para ti longos anos de vida, Salomão. Você não pediu riquezas, você não pediu a morte dos seus inimigos, mas você pediu simplesmente a sabedoria para poder trabalhar com justiça. Olha o pedido de Salomão. Deus fica surpreso com Salomão, porque viu que Salomão soube até para rezar. Salomão era sábio, até para rezar, soube o que pedir para Deus. E meus irmãos, muitas vezes as nossas orações, às vezes não são nem ouvidas por Deus, porque são tão egoístas, só pensam no nosso próprio bem. Meus irmãos, tudo aquilo que nós pedimos para Deus deve ter uma incidência na vida do irmão. Aquilo que eu peço para Deus deve se derramar de uma maneira positiva na vida das pessoas. E por isso que Salomão, a sua sabedoria, quanto bem Salomão não fez com a sua sabedoria na vida do povo. Por isso, meus irmãos, o que é que nós devemos fazer diante de Deus? Não devemos estar diante do Senhor de maneira desligada, de maneira desatenta, ou pedindo só coisas de maneira egoísta. Não, mas eu devo me colocar diante do Senhor: Senhor, eu quero cumprir os teus planos na minha vida, eu quero fazer a tua vontade na minha vida. E Salomão aqui, ele deixou Deus fazer a sua vida, Deus realizar a sua vida, a tal ponto que era consultado pela rainha de Sabá, era consultado por gente importante para ver a sabedoria de Salomão. Salomão precisa de um discernimento aqui. E Salomão então, ele é o homem da sabedoria, o homem mais sábio, mas encontrou essa sabedoria onde? Diante de Deus. E às vezes a gente procura em tantos lugares, sendo que a grande sabedoria está ali diante do Senhor, está diante de Deus. E aí nós vamos perceber homens também sábios aqui no evangelho de hoje. O evangelho de hoje, no capítulo 13, que continua com aquela série de parábolas, né? Ouvimos a parábola lá da semente lançada nos vários terrenos. Ouvimos semana passada a parábola do joio e do trigo, da pequena porção de fermento que é colocado na massa. Ouvimos tantas parábolas, e Jesus continua falando sobre parábolas para tentar explicar para nós o reino. E essa de hoje, primeiro começa assim: o reino de Deus é como um tesouro escondido no campo. O homem encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende tudo que tem, todos os seus bens, e compra aquele campo. Como que pode isso? Diz que na época lá de Jesus tinha esses costumes, né? As pessoas sabiam que vinham os saqueadores. Então o que eles faziam? Abriam um buraco no quintal lá, escondia a sua rendinha, né? O seu tesouro, e ia embora, sumia antes que eles chegassem. Quando eles sabiam que os saqueadores já tinham ido embora, eles voltavam e estava lá o seu tesouro. Porém, muitos deles, muitas vezes não voltavam mais para suas terras, se perdiam nos caminhos, não voltavam mais, e aquele tesouro ficava lá.
Como as pessoas sabiam que existia esse costume, então esse homem, quando passou e viu brilhando naquele terreno, ali tem um tesouro, ele vende tudo que tem, porque, meus irmãos, o Evangelho faz questão de dizer, ele vende todos os seus bens, vende tudo. Por que ele vende tudo? Porque ele encontrou um tudo ainda maior, ele encontrou um tudo ainda melhor. Aquele tudo que ele tem não se compara com aquele tudo que ele encontrou. Consegue entender a diferença desse tudo? Aquilo que ele descobriu na vida dele é muito maior do que tudo aquilo que ele tem. E aqui está a beleza do Evangelho. A primeira explicação aqui desse tesouro escondido é para dizer que o reino de Deus está aí, está à nossa disposição. E de repente eu encontrei o reino de Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu tenho o meu tudo. E muitas vezes o meu tudo são os meus pecados, são as minhas mentiras, são as minhas infidelidades, e eu largo esse meu tudo por conta daquele tudo que é o reino de Deus, porque aquele tudo que é o reino de Deus é capaz de me dar a felicidade que eu tanto buscava. Por isso que nós vamos ver que esse homem, olha só como ele sai, cheio de alegria. Ele vende todos os seus bens e compra aquele campo. Agora completou sua felicidade. Agora imagina os vizinhos em Guarulhos, né? Como que pode? Ele vendeu tudo que ele tinha. Olha, ele tinha lá uma fazenda, e ele vendeu por causa daquele terreninho ali de 300 metros. Mas é trouxa mesmo, mas é bobo. Olha lá, largou tanto por nada. Mas sabe, ninguém consegue entender aquele homem, porque só ele viu aquele tudo que tem naquele terreninho. E ele sabe que aquele tudo que tem naquele terreninho é muito mais do que aquela fazenda que ele tem. Assim é o reino de Deus. Assim é o reino de Deus. Quando a gente descobre esse reino de Deus, a gente muda tudo no nosso coração. A gente começa a abandonar tudo aquilo que antes para nós era alegria, era felicidade. A gente abandona tudo porque descobrimos um tudo ainda maior. Esse tudo é o reino de Deus. Esse tudo é Jesus na nossa vida. E assim nós vamos perceber a história dos santos, das santas, homens e mulheres que descobriram tudo em Jesus e deixaram o seu tudo por causa desse tudo que era Jesus. Encontramos um Santo Inácio de Loyola, um homem que era das guerras, um homem bem de vida, da família dos Loyolas, uma família importante, uma família riquíssima, mas ele descobriu tudo de Jesus. E esse homem que era de uma família rica ficou como? Pobre, muito pobre. Cadê, Loyola, a tua riqueza? A minha riqueza eu não guardo no bolso não, a minha riqueza eu não guardo em conta bancária não, a minha riqueza é Jesus. Ele largou aquele tudo por causa do tudo que é Jesus. Esse tudo que é Jesus não se guarda no bolso. Esse tudo que é Jesus não se acumula em algum canto. Esse tudo que é Jesus, ele é capaz de transformar toda a nossa vida. Assim nós encontramos o mesmo um Francisco de Assis, que também, numa família famosa em Assis, de uma família rica, os vendedores de tecidos finos. Mas Francisco, que queria o tudo das famas, que queria o tudo das mulheres, que queria o tudo dos prazeres, de repente na prisão, quando ele está diante do nada, chega o tudo na vida dele, por meio de um trechinho do Evangelho, que passam no papel por debaixo assim da cela, porque já tinha outros cristãos ali presos. E ali então Francisco começa a descobrir um tudo, e ele procurando nas migalhas, querendo a fama, querendo ser o aplaudido, e ele descobre o tudo que começa a se despontar num papelzinho, num trechinho do Evangelho. Assim são os santos que descobriram tudo em suas vidas. E celebramos essa semana, quarta-feira, Santa Maria Madalena, aquela mulher que tinha tudo, mas de repente ela descobriu um tudo muito maior na sua vida, que era Jesus. E por isso que nós encontramos aquela mulher desesperada, que sai de madrugada à procura do seu Senhor. Aonde colocaram o meu Senhor? Diga-me, que eu vou lá para buscar. Consegue entender a diferença de alguém que encontrou tudo na sua vida? Os outros podem até olhar de fora e ser maluco, e é maluco mesmo, mas ele é maluco porque ele viu um tudo que dá sentido à sua vida.
Ele descobriu um tudo que muda tudo na sua vida. E talvez as pessoas que estão de fora não entendem. Mas claro que não entende, porque não viram a riqueza que ele viu, não descobriu o reino que ele descobriu, não descobriu Jesus que ele descobriu. E meus irmãos, sabe por que muitas vezes a gente não é cristão de qualquer jeito? Porque a gente fala muito de Jesus, mas ainda não descobrimos esse tesouro escondido. E esse tesouro está aí. Tá, se talvez nós ainda não descobrimos, vamos procurar. E é a segunda parábola de hoje. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Meus irmãos, o reino de Deus, ele é um dom gratuito, a primeira parábola, mas ele também é uma procura pessoal. Esse homem procurava a pérola preciosa. Quando ele encontra a pérola de grande valor, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Viram que nas duas parábolas, vende tudo. Jesus não nos pediu pouco, Ele nos pediu tudo. E me lembro que numa ordenação, já disse isso outras vezes, Dom Alberto Taveira falando para aqueles meninos que iam ser ordenados padre, e ele falou assim: olha, vocês terão que celebrar o santo sacrifício todos os dias, a liturgia das horas, rezar pelo povo, atender o povo. Foi falando, Foi falando. E aí perguntou para eles: e vocês acham que Deus pede muito? Deus não pede muito não, Deus pede tudo. E meus irmãos, quando a gente dá tudo para o Senhor, não bate a tristeza em nós, mas bate a verdadeira alegria. A alegria mesmo quando não se tem nada daqui de baixo, mas se tem o tudo dentro do nosso coração, o tudo de Deus dentro da nossa vida. Então por isso é que diz aqui que eles, cheios de alegria, vende todos os seus bens, um para comprar o campo, o outro para comprar a pérola. Aí está, meus irmãos, a oportunidade de nos encontrarmos com o reino de Deus. Um jeito de questionar se nós descobrimos o reino de Deus é se a nossa vida já mudou. Um jeito da gente avaliar se já descobrimos o reino de Deus na nossa vida é se nós já mudamos o nosso comportamento, é se nós já nos convertemos em muitas coisas. Não, ainda estou em processo. Opa, então quer dizer que já descobriu, está nesse processo de desprendimento. Se nós descobrimos o reino de Deus, a nossa vida ela tem que ser diferente, é preciso ser diferente. O reino de Deus, ele divide a história dentro do meu coração, assim como Jesus quando entrou, ele dividiu a história. Deus continua dividindo a história quando entra na nossa vida, ele divide, porque meus irmãos, nós não podemos ser os mesmos, depois que nos encontramos com Jesus, não dá. Não podemos ter os mesmos costumes, os mesmos hábitos. Podemos até cair uma vez ou outra naquele pecado, mas já não é mais a nossa opção. Caiu porque não resistiu, mas não é mais a nossa opção total. A minha opção agora de vida é Jesus, é o seu reino, e eu deixo tudo por conta desse reino. É ali está o meu tesouro, é Jesus, é Ele que é capaz de mudar toda a minha vida. E meus irmãos, quem depois nós ouvimos aqui no continuação do Evangelho, vai dizer sobre a separação da pesca, O reino de Deus também é como aqueles homens que lançam a rede e eles vão separando os peixes bons dos peixes ruins. A bondade e a ruindade vai ser a resposta de como nós estamos vivendo hoje. Estar fora da rede ou estar na rede vai ser justamente resultado da nossa vida de hoje. E muitas vezes nós, como cristãos, ocupantes de bancos de nossas igrejas, participantes de missas, e nós podemos ser esse peixe considerado ruim pelo reino dos céus. Por quê? Porque muitas vezes ocupamos o banco, mas não fomos igreja. Muitas vezes ouvimos de Jesus, mas não fomos de Jesus. É preciso toda uma vida totalmente nova. Então, meus irmãos, e enquanto eu rezava esse evangelho aqui, eu pensava, porque o reino de Deus nós encontramos e nós podemos procurar, mas qual é a riqueza e a pérola de Deus? Sou eu e você. Repara que Deus também nos procura, repara que Deus nos tem como valor, repara que Deus nos ama demais, Deus nos considera demais. Se nós vamos à procura dele, ele também já está vindo à nossa procura. E como Santo Agostinho vai dizer, daquela mulher sentada na beira do poço, que se encontra com Jesus, o encontro dos dois sedentos.
Eu tenho sede de Deus, o meu coração tem sede de Deus, mas Deus também tem sede da minha vida. Deus também tem sede do meu coração. Deus também me quer para Ele. E aí está, meus irmãos, o plano de Deus para nós. Com Deus, uma felicidade plena. Riqueza? Não sei. Bens? Não sei. Mas só sei que com Deus a vida é totalmente diferente. Por isso hoje nós possamos nos perguntar: eu já encontrei esse tesouro? A minha vida já mudou por conta desse tesouro que é Jesus? Quais os costumes da vida velha que eu deixei por causa desse tesouro verdadeiro? E eu preciso deixar coisas, costumes velhos. Eu preciso vender tudo para poder adquirir esse tesouro que é Jesus. Deixar toda uma vida velha, uma vida de qualquer jeito. Deixo esse tudo por causa do tudo que é Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.